Muito interessante. Isso é uma injeção de ânimo, né? Vou contar um Uhum. fato que um pouco antes da prova, acho que umas 2 aulas antes, eu estava disposto a parar, a desistir de continuar essa caminhada no básico 1. Eu ia parar mesmo e não sabia entender o porquê. Eu não sabia porquê, mas eu estava decidido a não fazer a prova. E eu conversei com uma pessoa aí da nossa sala e essa pessoa falou: não, não, você vai continuar e continuar. E não me falou nada. Aí eu fiquei refletindo, tentando buscar o porquê desse desânimo e tudo. E o que eu fiz? Fiz muitas orações e pedi para que Deus me norteasse, né, o meu caminho. E eu dei continuidade, continuei assistindo às aulas, fiz as provas. Então eu acho que parece que vai bem em relação aí à harmonização, né? Que é uma injeção Sim, de ânimo é fantástica. a harmonização e a aula também. Porque isso não Sim, aconteceu só com você, Edmilson. Comigo também aconteceu. Comigo sim. também aconteceu. Só que aí tiveram professores que me ajudaram. Por isso, eu falei para vocês, né? Eu falei para a Vivi semana passada para montar um grupo para que vocês possam se ajudar mutuamente, um ao outro. Todo mundo tem esse grupo, é gostoso, ali vocês podem ficar mais à vontade. Só não pode falar mal das professoras. Ah, não, Não, de forma a gente alguma. não colocou essa regra. Tô Ah, brincando. pode falar mal, ó. Da Então, descrição do Brincando, grupo, aliás, não brincando. falar mal de Giovanna e Samantha. então, Giovana, só mais uma coisinha, né? A pessoa que me deu esse upgrade foi a Samantha. É, Até porque eu já conheço ela um pouco mais, já passei no Depói com ela, já fiz algum tratamento. Então eu fui falar com ela. isso E ela falou mesmo. assim: eu me recuso a te desligar. Você não vai se desligar, assim Fez bem muito seco. bem. Fez muito bem. Não, quando a pessoa E ela me apresenta ajudou alguns muito. motivos, né? Alguns motivos que a vida tá daquele jeito, meia corrida, tal. Ok, mas sem motivo, você acha que não são os seus É, obsessores que estão impedindo você de ir para uma caminhada? E as aulas são tão sim, boas, Edmilson. sem dúvida, sem E pode dúvida, sem ser que dúvida. lá no básico um, no básico 2, talvez vocês tenham contato com uma professora que às vezes não dão aquele up, mas, gente, é com vocês, assistam palestras eh, no YouTube, peguem pessoas com referência, façam perguntas, se envolvam na aula, que a pessoa que está ali, ela passa a se envolver mais também. Uhum, Então, muito verdade. depende de nós, né? Sim, sim, sem dúvida. Pode falar, Vivi. Eu já me achei. Obrigada. Ah, então tá bem. Então Eu vamos estava lá. perdida aqui no temário, como a data da prova mudou. Eu estava um pouco perdida aqui, mas já me achei. Obrigada. Tá bem. Então vamos lá, gente. Ó, bem-aventurados os aflitos. Jesus, ele quando vai fazer o Sermão do Monte, ele abre o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Então vamos entender como tudo começou, que é legal. Deixa eu dar uma clicada aqui. Bem-aventurados. O bem, quando você fala bem-aventurados, a gente trabalha com a oposição. O bem é o oposto do mal. Então, o bem, a lei do amor. As leis do amor que vêm de onde? Que vêm de Deus, que regem o universo. Jesus vem trazer para nós o quê? O amor. Aventurado, ele vem dizer de ventura, de destino, destino do bem. Então, isso tem a ver com todo o nosso processo. Vocês estão pensando assim que Jesus, de repente, está lá no Sermão do Monte, vem aquele monte de gente, somos nós, gente. E aí a gente vai se deparando com as nossas aflições e vamos encontrando esse destino do bem.
que é para que a gente possa aparar as nossas arestas. E a gente vai trabalhar muito com a lei de causa e efeito. Aí vocês vão falar assim para mim, qual que é a diferença da lei de causa e efeito e a lei de reação, ação e reação? A lei de ação e reação, ela fica mais assim, não chega a ser o olho por olho, dente por dente, mas ela não chega a absorver tudo que a pessoa precisa para encerrar aquele ciclo de dor. Mas vocês vão entender lá quando eu estiver contando a história do livro de ação e reação que eu escolhi, do Léo. Por quê? Porque tem essa comparação e eu ainda fiz essa pergunta. Se eu falar para vocês tudo que é a lei de ação e reação, aí vocês não vão saber responder, vocês vão matar a pergunta lá na frente. Mas fiquem tranquilos que eu vou fazer a pergunta. Jesus, vendo a multidão, subiu no monte, assentando-se, aproximando-se dele, os seus discípulos, abrindo a boca, os ensinava dizendo. Gente, todo mundo que vai falar, abre a boca. Por que ele vem dizer isso? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Tá vendo, Edmilson, por que você não podia parar de fazer o curso? Olha que aula bonita, Verdade, não é verdade. legal? Olha que É entendimento. verdade. Porque todo mundo que vai falar, gente, não abre a boca para falar. Daí a gente foi Sim. pesquisar ali, a gente foi indo, sabe? E a gente entendeu, né? Que é por isso que é importante a gente estudar a Bíblia, o Evangelho, na luz do Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo não é um segundo Evangelho. É o Evangelho que está na Bíblia, nós já falamos isso para vocês, mas na luz do Espiritismo. Então, ele abre a boca e vem ensinar o amor. E aí ele fala, bem-aventurados os pobres de espíritos. Vamos entender o que é esse pobre de espírito? Os humildes. Porque, vamos prestar atenção, uma pessoa muito arrogante, uma pessoa que tem um poder aquisitivo, muitas vezes maior, não que sejam todos, gente, a gente não pode julgar. Mas, quando você fala de um defeito para essa pessoa, ela se ofende. E quando a gente fala da humildade, muitas vezes para uma pessoa que tem um monte de defeito, que está passando por um monte de problema, e a gente entende que não é um pobre de espírito com pouca luz, mas os humildes, porque ele consegue, inclusive, falar, ah, imagina, eu nunca vou chegar perto do que você é. Eu nunca vou ter essa possibilidade de ter o entendimento que você tem. A pessoa chega a se colocar numa condição inferior, enquanto o orgulhoso, ele acha que ele não tem aquele defeito. Bem-aventurados os que choram, ou seja, é uma sequência. Nós temos os humildes, e aí a gente tem os que choram. Os que choram, por quê? Porque são os resignados. Percebem que é uma sequência? Bem-aventurado os humildes e resignados, que é o que eu acabei de dizer para vocês. Os misericordiosos. Por quê? Porque ele carrega a humildade e a misericórdia. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Por quê? Porque os pacíficos, por que pacíficos? Porque ele não vai devolver com o mal a mesma a agressão que ele recebeu. Ele não vai devolver com o mal. E os pacificadores é um passo mais além. Por quê? Ele devolve o mal com o bem. Bem-aventurados os que têm sede de justiça. E aí a gente vai falar dessa justiça agora. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça.
Então, só para a gente entender o que é essa justiça. A justiça é uma coisa que está com a gente, ela nasce com a gente. Ela está cravada nas nossas raízes. Assim como as leis divinas, que estão aonde? Na nossa consciência. Quando você passa na rua e, de repente, você vê uma pessoa sendo agredida, uma mulher apanhando do marido, acontecendo alguma coisa muito fora do normal ali, uma pessoa sendo xingada, humilhada, o que que vem em vocês? Não é o senso de justiça? Sim. Vamos pensar, vocês lembram, num futuro, não, num passado não muito distante, não teve o caso daquele rapaz que era negro lá nos Estados Unidos e o policial asfixiou ele até a morte? A revolta que isso ocasionou no mundo todo. Então, nós nascemos com esse senso de justiça, mas a gente tem que entender que o que é justiça para você, de repente, não é para mim. Então, todo mundo, o que remete a isso? O que nos remete a entender? É que todo mundo se sente no direito de algo. Muitas vezes o direito que eu acho que você não tem. E muitas vezes o direito que eu tenho, simplesmente eu acho que eu tenho aqui, eu não tenho esse direito. Mas por quê? Porque nós estamos presos muito ainda às paixões, aos interesses próprios. Por isso, o senso de justiça, ele esbarra na ética e muitas vezes isso nos confunde. Mas aos poucos, com a evolução, tudo vai melhorando. Se a gente pegar 300 anos antes de Cristo, onde as pessoas eram crucificadas e tinha aquela festa pão e circo, onde as pessoas eram entregues aos leões, né? E tinha os gladiadores também, a briga de escravos ali até a morte. Se a gente pegar esse cenário e pensar que Constantino libertou o povo, né? Ele foi um líder durante 30 anos, e ele vem e ele liberta o povo daquilo. E as pessoas conseguem encontrar um pouco a paz, ali já nasce algum senso de justiça. Então, com a evolução, tudo isso vai se dando, tudo isso vai se modificando. Aí, se a gente pega na época da Inquisição, onde as pessoas eram queimadas numa fogueira, por quê? Por conta do interesse próprio de quem? Da igreja. Eles chegavam numa casa e falavam, você é uma bruxa. E ela, não, eu não sou bruxa, eu não estou cultuando nada, eu não estou fazendo nada. E eles faziam tortura com essas pessoas até a pessoa confessar que ela era bruxa. E a igreja ia lá, retirava todos os bens daquela pessoa para poder enriquecer. Isso é o quê? Interesse próprio. Então, vocês vão estudar muito lá na frente, mas para que vocês entendam um pouco essa bem-aventurança, ela vem abordar tudo, o começo da história. Quando que isso começa a nascer no ser humano, o senso da justiça? Ela começa a nascer a partir do momento que ela começa a estabelecer pensamentos contínuos, a partir do momento que ela começa a entender que aquela situação não pode continuar. Ficou claro para vocês? Perguntas? Não. Não? Então vamos lá. Na época de Moisés também, se a gente for parar para pensar, Moisés ele fez as leis por quê? Porque era um povo danado. Aquele povo, eles não queriam respeitar regra nenhuma. Então, Moisés vem trazer as leis
e começa a estabelecer um pouco dessa questão da justiça. Através da educação, ela pode existir, ela pode se aprimorar, mas ela é nata em nós. Até porque quem fez as leis foram os homens. Então vamos lá. Reencarnação. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso e seriam um engodo. Então vamos entender. Se Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, ele tá dizendo, olha, vocês estão perdoados. Ele perdoa. Mas aí a nossa consciência nos remete a quê? A reparar o mal. Lá estão gravadas as leis. E aí, quando que a gente vai fazer a reparação desse mal? Numa vida futura. Se não existisse essa vida futura, então como é que a gente pode falar? Como que essas pessoas vão reparar? Simplesmente elas vão ser perdoadas daquilo que elas fizeram? Não, esse mal, ele precisa ser revisto para que nós possamos crescer como ser humano. Ninguém vai, o objetivo de Jesus não era punição através da reencarnação, e sim educar. A ação era pedagógica. Ficou claro? Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Mas aí a gente tem que entender uma coisa, que mesmo com a reencarnação, a gente fala, poxa, mas eu vou lá para sofrer. É porque a nossa consciência nos cobra. Que aí não é uma dor, não é uma ação e reação, é a promessa de você se sentir mais livre daquele fardo que você mesmo causou. Para que a gente possa se humanizar, servir uma comunidade. Aí ele vem dizer que existem duas espécies de vicissitudes. Kardec vem dizer no livro do Evangelho dos Espíritos. Existem as causas de vidas atuais, que é o que a gente está vivendo agora, e das vidas anteriores. Por quê? Das vidas atuais. Da vida atual. Da vida atual, porque muito daquilo que a gente passa são consequências dos nossos atos no presente. Ora, se você hoje discute com uma pessoa, fere com palavras duras, a gente pode dizer que é só uma consequência o sofrimento dela que virá só de uma vida anterior? Mas a partir do momento que você toma a consciência de que você precisa se melhorar, se trabalhar, esse dia a dia vai ficando mais consciente, consciente em nós. Porque você sabe que cada passo seu é uma consequência. Então, vamos lá. As causas atuais. A aflição do egoísmo. Vamos falar aqui das causas atuais. Se chama egolatria. Por quê? O indivíduo ele é tão egoísta, mas ele é tão egoísta que ele não consegue dividir aquilo que ele tem. Tudo bem, ele não consegue dividir. Mas quando ele ganha também algo que a vida proporciona para ele, um campeonato, uma coisa extraordinária, uma medalha, ele tem com quem compartilhar? Não. Por quê? Porque ele é tão egoísta que ele não envolveu ninguém ali naquele meio dele. Então, para a gente pensar que a vida não é feita só do material, e aos poucos, essa aflição, ela vai caindo em si a ausência do próximo.
A aflição do vício se chama delinquência. Por quê? Nós adquirimos um vício. A bebida, o cigarro, às vezes muita droga. E aí o que que acontece? A pessoa, quando ela começa num vício, aquilo vai virando um hábito. E a gente se acha no controle de tudo. Não, eu controlo isso daqui, está tudo sob controle. Só que esse vício, muitas vezes, o que acontece é que você não tem controle e você vai adquirindo novos defeitos. Então, se antes era o vício, agora são as brigas por conta do vício. Se antes era o vício, agora é a dívida por conta do vício. Então, tudo vai envolvendo aquele ser humano cada vez mais na sua existência. Para a gente pensar que se a gente tomar conta dessa aflição, procurar uma ajuda terapêutica, uma religião, muitas vezes a gente consegue amenizar até que a gente tome consciência dela por completo. Muitas pessoas ficam curadas por conta do uso de drogas. É claro que elas não vão poder usar mais, mas muitas pessoas melhoram. Então a gente não pode achar que a pessoa não tem jeito, porque de repente era aquela experiência que ela veio passar para se melhorar. E até o último momento, ela tendo essa possibilidade de modificar essa ação, ela também sofre menos. Então, a aflição da agressividade é a cólera, porque a raiva, né, gente? A gente vamos combinar que faz mal para a gente mesmo, né? No nosso corpo, no nosso fígado. Quem tem preocupação com rugas, vai ficar velho mais cedo. Então, a agressividade, essa raiva que a gente apresenta para o outro, né? Essa falta de diálogo, de estar sempre de cara feia um com o outro, de se desequilibrar com tanta facilidade, vai chegando uma hora que vai mexendo com o nosso mental, e aí você começa a ter aquelas síndromes que aparecem, que são os desequilíbrios emocionais. Tudo porque você não colocou uma pausa nisso. Quando a gente fala de droga, a gente acha que é só isso que faz mal, porque o nome já vem. Mas os nossos hábitos também são uma droga para nós. A aflição do crime se chama remorso, por conta da nossa consciência que acompanha a gente. Ainda que ninguém saiba, o remorso ele vem nos acompanhar. E aí vai ter a história lá que eu vou contar para vocês que é bem bacana. E vocês vão entender essa aflição. A aflição do fanatismo se chama intolerância. Mas esse fanatismo não é só relacionado à religião. Ele é relacionado também a todas as coisas, ao futebol, à política, que é o momento que a gente mais está vivendo hoje. As pessoas brigando, deixando de se falar por causa de política. Então, gente, é para a gente pensar que os nossos bens maiores que a gente almejou tanto na vida, casar um dia, ter uma família, será que vale a pena a gente destruir? Porque os políticos passam. E vocês vão entender isso no decorrer de toda essa nossa trajetória aqui. Não vale a pena. E o fanático, ele tem uma coisa que é muito desagradável, né? Quando ele chega num ambiente, todo mundo fala, "Ai, lá vem aquele chato." Porque você não tem que ir numa festa para ficar falando só de espiritismo. Porque você não tem que ir num lugar só para ficar falando de futebol o tempo inteiro, muda de assunto, lê um livro. Então, essas coisas que a gente vai adquirindo vão gerando hábitos.
essa repetição de comportamentos vão virando hábitos. E como a gente se livra desses hábitos? Só trabalhando eles, não tem como. Fazendo a caridade, fazendo o reverso a ele. Se eu grito, eu vou procurar a ter mais ações de caridade. É ação, comportamento e entendimento. Mudar a frequência do pensamento não é assim, agora eu não vou mais pensar em coisa ruim. Não é. A gente tem que mudar as nossas atitudes. Muitas vezes, começa nas atitudes e depois vem para modificar o nosso pensamento. A aflição da fuga se chama covardia. E tem gente que foge de tudo, né, gente? Da luta, abandona o parceiro no momento mais difícil. Só que isso pesa lá na frente, porque isso não te fortalece como pessoa. A aflição do despeito se chama, não, da inveja se chama despeito. A pessoa, muitas vezes, ela é tão invejosa, mas ela é tão invejosa que ela não consegue enxergar nem o que ela tem de bom, porque ela só enxerga o que o outro tem. E ela quer o que o outro tem. E a inveja, ela vai se instalando como uma obsessão muito sutil. Primeiro é o ciúme, depois ela vem com uma pitada de eu quero aquilo que ele tem, depois vem a inveja. Então, se a gente consegue tratar lá na frente, lá antes, lá atrás isso, antes de chegar nesse ponto, você consegue evitar uma série de desgostos. Porque isso te traz muita infelicidade, achar que só o outro é capaz de ter e você não. E Deus não seria justo se desse a possibilidade para um e para o outro não. Quando a gente quer, a gente busca. Aí a aflição da leviandade é insensatez, né? A pessoa é tão leviana que ela não consegue pensar o tempo todo ali falando mal da vida dos outros, desperdiçando o que tem de melhor, né? Em algumas situações, envenenando as pessoas. Vocês vão ver isso muito nos livros do André Luiz. A aflição da indisciplina se chama desordem. Porque você esqueceu uma coisa ali, um dia, esqueci a chave do meu carro, me coloquei na bolsa, onde que ela está, ok. Mas você sair de casa atrasado, procurar tudo que você tem, não se organizar, sair pisando duro, brigando com as pessoas. O bom dia só se for para você. Então, não dá, gente. Tem que ter um comportamento. Como que a gente vai fazer para quebrar isso? Com atitude. Eu vou arrumar todas as minhas coisas hoje, amanhã, antes de ir trabalhar. E faz um teste de como você sai de casa, muito mais em paz. Emmanuel, ele vem trazer essa questão da disciplina. Você não é escravo quando você é disciplinado. Você se torna escravo das coisas ruins quando você não tem disciplina. Disciplina com horário. A vida requer regras. A aflição da brutalidade se chama violência. É aquilo que você já não consegue mais controlar, né? A aflição da preguiça se chama rebeldia. Porque a pessoa, ela entra num ciclo de preguiça tão grande que ela não quer trabalhar e que ela não quer fazer nada, que ela se torna rebelde. Ela acha que não, eu não quero, e ela passa a fazer o quê? Sobrecarregar as outras pessoas. Porque tudo que você não faz, sobra para alguém fazer. E a aflição da vaidade se chama loucura. É quando a pessoa entra num processo de vaidade tão louco, não é se arrumar, pentear o cabelo, fazer uma escova, se vestir, comprar uma roupa mais bonita, não é essa a vaidade. Ela começa com uma plástica, primeiro ela vai no botox, depois ela vai na plástica, depois ela vai não sei aonde, porque ela está tão insatisfeita
com ela mesma que ela não consegue perceber que o problema está dentro dela e não no exterior, porque a beleza é aquilo que vem de dentro para fora. Eu vou contar uma história para vocês bem rápido, senão não vai dar tempo. Eu trabalhava numa empresa e nessa empresa chegaram dois rapazes para trabalhar e eles eram, acho que, árabes. Nossa, mas eles eram tão bonitos e as meninas ficaram todas, né? Nossa, ficaram naquele bochicho geral, porque nunca tinham visto um homem tão bonito igual aqueles. Eles tinham uma barba assim, alto, moreno, aquela coisa assim que a gente nunca tinha visto. E todo mundo ficou oriçado. Bom, o pai deles tinham perdido tudo. Eles eram milionários. Vocês acham que eles queriam trabalhar? Tudo que a gente ia fazer, eles iam pensar se eles iam fazer. Passou um mês. A gente estava conversando, eu e a faxineira lá do negócio. Eu falei assim, você consegue achar esses rapazes bonitos? Nossa, de jeito nenhum, Giovana. De jeito nenhum, eu não consigo mais enxergar nenhuma beleza nesses rapazes. Eles falavam mal das meninas, olhavam o corpo das moças, faziam comentários maldosos. Para vocês perceberem que aquela beleza não vinha de dentro. Era só uma coisa superficial, que você bate o olho, acha bonito, mas aí quando abre a boca. Entenderam, gente? Então a gente não pode se perder no vazio. A gente tem que se completar. E a aflição da indiferença se chama desânimo. A pessoa fica tão indiferente a tudo que ela tem desânimo para fazer tudo na vida, só reclama. E quando ela vai fazer alguma coisa que ainda dá errado, ela fala, não falei que isso daqui ia dar errado? Ela se torna uma pessoa pessimista. E a inutilidade, a queixa. Eu coloquei as aflições aqui para vocês entenderem que isso faz parte da vida da gente. Jesus não estava falando só para aquelas pessoas que estavam lá. Era para todos. E que a gente podia, sim, fazer uma renovação, parar de se queixar, tirar a coragem, ter vontade. Vamos lá. E aí é para a gente pensar essa figura, que quando a gente passa o nosso dia, nós estamos vivendo no mundo material. Mas quando a gente dorme, para onde que a gente está indo? Entenderam? E as mudanças, elas têm que acontecer através da fé, da persistência. Não é porque você errou hoje de novo, que você tropeçou, que você vai desistir. Da mudança de hábito e da oração, que foi o que você fez, Edmilson. Ela dá sustentação à oração. Ela traz para a gente essa possibilidade de mudar. E muitas pessoas, elas caem no erro muitas vezes. Por quê? Porque elas não conseguem, infelizmente, ter fé. Porque é a fé que vai transformando tudo. Porque quando você tem fé, apesar de você estar passando por aquele problema, você tem certeza que você vai conseguir. E as provas mais difíceis, elas só encontram com a gente para que haja essa modificação. E as leis humanas? A lei humana alcança certas faltas e as pune. Por exemplo, um presídio. A pessoa cometeu um crime. Ela vai alcançar as faltas. Ela vai punir. Mas a gente não pode dizer que essas faltas vão trazer
através dessa punição, vão trazer a transformação do ser humano. Porque muitas vezes uma pessoa que vai presa, ela sai muito pior daquilo, daquele jeito que ela chegou ali naquele momento. Então, a gente pode dizer que a lei não alcança e não consegue atingir todas as faltas. Aí no Evangelho ele continua. Ela pune, mais especialmente os que trazem o prejuízo para a sociedade. Mas não atinge aqueles que prejudicam a si mesmos. Deus quer que o progresso seja para todas as criaturas. E isso é para que a gente reflita e que a gente pense que não adianta você fechar a sua porta e falar o problema do vizinho é o problema do vizinho, ela está apanhando, deixa ela. É ela que quer essa vida. A pessoa no outro dia aparece morta e vocês não fizeram nem 9-0. Então é para a gente pensar que muitas vezes a gente pode ajudar as pessoas. Porque a lei, ela é para todos, mas é para que todos os que estão melhores ajudem os que estão num caminho de desespero. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, ó, isso é para vocês pensarem. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que as que têm 3. Enquanto dessas 10 imperfeições não lhe restar pelo menos metade ou 1/4, como que vai ficar? A pessoa, quanto menos ela tiver, né, imperfeições, menos ela vai sofrendo. De todas extintas, então a alma será perfeitamente feliz. Quando todas estiverem distintas, não mais existirem, a alma consegue alcançar o caminho da felicidade. Também na Terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tem apenas uma. Mas por que você tem tantas? O que você trabalhou lá atrás? O que seu espírito pediu? Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos do que a que tem menos, rica de boas qualidades. Se você é uma pessoa feliz, alegre, disposta ao trabalho do bem e que quer prosperar, você vai ter menos imperfeições, você vai ser muito mais feliz do que uma pessoa que só reclama. Você vai ter problemas? É claro que vai ter, todo mundo tem. Porque aos poucos, de reencarnação em reencarnação, você vai se lançando aos desafios. Aí, bem-aventurados os aflitos, Jesus quer dizer que não estamos sozinhos. Ou seja, você vai passar por os seus problemas? Você não passou por isso, Edmilson, esses dias? Você não quis desistir? Você fez a sua oração. Você se sentiu sozinho? Mas ele passou a mão na sua cabeça e falou: "Ó, Edmilson, você não precisa estudar, não, agora você já sabe de tudo." Não. Então, ele não é no sentido de passar a mão e falar: "Olha, você não precisa se preocupar com mais nada." Mas é no sentido de que você está passando por esse momento e eu estou aqui segurando a sua mão. Estamos juntos. Perdas de... Não é? Então, vamos lá. Perdas de entes queridos. Acidentes irremediáveis. São as causas anteriores. A gente falou das aflições atuais e agora a gente está falando um pouquinho dessas aflições anteriores que vêm de vidas passadas, que são as perdas, acidentes irremediáveis, idiopatias, perda de familiares que sustentam a família,
problemas que surgem no ventre materno, ou seja, a mãe gera um filho, muitas vezes com muitas deficiências. Todas essas questões, elas vêm de causas anteriores, que nosso espírito pede para passar e expiar. Agora, se a gente parar para pensar que hoje vocês têm esse conhecimento, diante de uma aflição, de um ente querido que chega na família um pouco adoentado, de um ventre materno, de uma sobrinha, ou enfim, de um parente mais próximo, como vocês passariam a olhar essa pessoa? É com pena? É com misericórdia? Sim. Então vamos ajudar ela a passar por isso. Porque ela pediu para passar por isso, faz parte da evolução dela. E todos nós que estamos aqui, estamos envolvidos nessa situação. Você tem uma irmã com câncer, e ela está passando por um problema difícil. Está fazendo quimioterapia, está fazendo tratamentos seríssimos. E o que você precisa fazer? Ajudar para que ela passe por essa prova, para que ela suba o degrau. Perceberam como modifica a questão da pena, a questão da justiça? Então vamos lá. Causas anteriores. Sempre partindo da primícia que nenhuma filosofia encontra uma explicação relevante para as causas das aflições. O que a gente pode dizer? Que não tem uma explicação, ninguém encontrou em nenhuma filosofia, além do espiritismo, uma causa para a aflição. Porque se Deus é justo, onipotente, onisciente, onipresente, por que ele daria para você uma patologia na cadeira de roda e eu aqui feliz andando, pulando por aí? Fica sem sentido. Então, a gente precisa pensar. E vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão ser questionados em relação a essas particularidades. Muitas pessoas vão chegar para vocês e vão perguntar, mas Giovana, por que aquele rapaz está na cadeira de roda? Mas Giovana, por que isso está acontecendo? Edmilson, Viviane, Rodrigo, por quê? E vocês vão falar o quê? Vocês sabem. Mas a gente não pode chegar no enterro, jamais, uma mãe que perdeu um filho, e dar lição de moral. Falar, essa criança morreu, porque você sabe, né? Em outra vida, isso nunca, gente. Mas se a pessoa te pediu uma explicação, por que que essa criança veio assim? Eu gostaria de saber, você é espírita. Você pode dizer, olha, a gente não tem como julgar, mas a gente sabe que a gente tem que dar uma força para ela passar por isso, porque depois disso o espírito dela vai se sentir mais liberto. Virão outras provas, mas ela vai ter vencido a maior parte. E ainda mais se a gente ajudar ela a passar com amor. Ficou claro para vocês? Perguntas? Sim. Giovana, só compartilhando, né, você falando sobre isso, né, lá na nossa assistência social, alguns assistidos perguntam também, né, porque muitos são moradores de rua, são pessoas em situação muito, assim, à margem, né, e alguns falam, né, porque eles, tem um momento que a gente tem uma roda de conversas e eles perguntam, né, por que a gente está passando por isso? Né? E sempre tem uma pessoa que está ali guiando aquela roda de conversa. E como é bom ter clareza do estudo, né? Porque não vai ser, porque você merece, né? Ninguém fala sobre isso, né? E geralmente ali naquela roda de conversa a gente leva as pessoas à reflexão mesmo, né?
de buscar o entendimento, de buscar Deus, de buscar o auxílio para poder passar por isso, né? E nunca de apontar, de julgamento, porque no passado você isso, aquilo outro, né? Então, é muito bacana ver isso se aplicando dentro da própria, do que a gente estuda e aplicado realmente dentro dos trabalhos, do serviço social, no atendimento fraterno que tem no DEPOI, né? Então, como é bom a gente estudar e, e ter clareza. E o meu Então, e esposo estava. tem uma coisa que você também pode falar. Eu também estou envolvida nesse processo, no seu processo. Sim, Por quê? ali eu tô mais Porque de você ouvinte, se né? sente De sozinha? aprendiz. Sim, Hã? mas você pode falar, eu estou aqui. Você se sente sozinha? Você não está conversando comigo? Isso, a Você gente se fala sente muito sobre sozinho? isso. Então, É, Deus usa a gente, usa isso, outras pessoas para segurar a exato. nossa mão no momento do sofrimento. Exatamente, exato. É muito interessante. E só finalizando aqui, como é a diferença da gente ter clareza de um estudo, né? Meu esposo estava conversando que um amigo dele, não sei em que região, acho que no Paraná, não sei de onde que é esse amigo dele, não é aqui de perto, procurou também um auxílio numa casa. E aí essa pessoa falou várias coisas para ele, né? A gente tinha até visto isso numa outra aula, né? Dos espíritos que não vem falar, você está sendo perturbado, alguém fez um trabalho para você e colocou tanta caraminhola na cabeça desse rapaz que ele entrou lá perturbado e saiu de lá 10 vezes mais, sabe? Então, Então, a falta de como estudo, a falta de clareza, e você se isso, torna responsável. Você já imaginou exato, se chega uma pessoa lá na assistência social e começa a exato. falar, desabafar um tantão de coisa, você falar, fizeram uma cumba para você. É, Olha, e foi o que falaram com o amigo do meu esposo, coitado, ele tá tão perturbado, e você e ele ficou imagina. pior. Então, agora você imagina, Viviane, se esse rapaz comete suicídio. Essa pessoa que fez isso, Exato. ela se torna coautor disso também. Nós somos Sim, responsáveis por tudo que fizemos. sim, sim. E Falamos, como. que dissemos para as Exato, pessoas. exato, exato. Fala, Só quis Fábio. trazer esses dois pontos. Obrigada. Nada, imagina. Pode falar, Fábio. Desculpa, eu estava no telefone com a minha mãe aqui, que meus sobrinhos estão com dengue, ela me avisou aqui. Calma aí. É, uma dúvida nesse assunto. Nem tudo, pelo que eu entendi, não só nessa aula, mas nas outras aulas, nem tudo é vida passada, né? Não. Porque tem as Muitas. escolhas de agora também, né? Você viu que a gente colocou aqui, ó, E, causas anteriores. E aqui, ó, o que que a gente colocou aqui, ó? Vou voltar para você ver. não, Aqui, por isso, causas atuais. porque a gente está falando aqui É o que tudo, você está vivendo. É o é, atual. Você pode porque às vezes é agravar o a sua morador de rua, dívida não é com o que isso ele fez daqui. na vida passada, pode ser uma escolha de hoje dele, né? No livro de Kardec tem uma pergunta, só não lembro o número, eu até tentei achar para colocar no meu trabalho. Ele pergunta se todas as aflições vêm das vidas anteriores. E Kardec fala que a maior parte delas são causadas por nós aqui, nesse momento. Da Sim. forma de você falar, de você agir, de você. De tudo, de tudo. Pela inveja, a raiva, o ódio Então, tem das que comparar com isso, pessoas. né? Além de tudo, a gente não sabe o que o cara está passando. Então, a gente tem que ter muito, o que a Vivi falou, a gente tem mais que ouvir do que falar mesmo, porque é até um pouco de, sei lá, Mas você seria uma pode arrogância minha, porque a gente consolar. não tem Não, mas conhecimento, você né? tem sim, você pode consolar. Você pode Isso, dizer, olha, consular, lembra de claro. Deus à noite, faz uma oração. Ele coloca pessoas no caminho para te ajudar. Eu não estou aqui segurando a sua mão, vão aparecer muito mais pessoas. Mas se você se revoltar e se você se lamentar, como que ele vai te ajudar? É que a linha é tênue, né? É o que você falou assim, envolve até relação ao dinheiro. Claro, Dinheiro é bom. Eu tenho um pastor amigo meu que ele fala isso, Fábio, dinheiro é bom quando ele está no bolso, não quando ele está no coração. Porque quando está no coração a gente fica arrogante. E o conhecimento também.
tem muita gente culta, muitas pessoas inteligentes que ela se torna arrogante, que ela não quer explicar, ela não quer ensinar, e ela passa uma arrogância. Sim, Eu brinco que eu falo que ser culto, ser inteligente é completamente diferente, É né? Então a gente verdade. tem que ter esse cuidado que você falou, a gente consolar, mas não querer sermos donos da verdade, porque a gente não sabe Não, e realmente. você não É precisa perfeito. pegar o problema para você. Você não uhum, precisa pegar o problema para você. Você pode olhar de fora, aconselhar e falar: olha, tenta, depois a gente se fala. sim. E eles voltam, Fábio, Eles na maioria das voltam, eles vezes, eles falam. voltam. É que você ainda não foi lá de domingo, de sábado na assistência, Fábio. Eles Uma vez. leem o Evangelho É, muito Sim, eles leem. melhor do que muito aluno que a gente vai Sim. dar aula e que fica lá, e Não, eles leem explicam o bonitinho e Fábio, o explicam Evangelho. mas é Leem, uma ignorância explicam. nossa a gente achar, tem muita pessoa inteligente e culta na rua. Super, demais, super. demais. Tem Então, muito, se muito. você conversar direito com essas pessoas que estão na rua, de Muitas vezes elas vão nos repente, ensinar, eles viu? podem ser uma luz para aqueles que estão lá. Sim. Através de um, você pode modificar Sim. vários. Né? E a Outro abertura da conversa é sempre isso, sabe, Giovana? Que não há julgamento. Então, um colega tem que ouvir o outro sem julgar, sem apontar, sem. exatamente. Porque é a É, realidade da pessoa. sim, Cristiane, o ano passado, ela contou uma coisa para a gente muito engraçada. Uma moça chegou foi pegar o benefício dela lá no INSS, porque ela trabalha como assistente social. Aí ela falou assim: minha filha, vai logo, porque eu tenho um programa. É a realidade da pessoa, você vai fazer o quê? Você vai sim, falar, já nossa, ouvi. muitas É, vezes você está ali na fila, e aí, ali do centro mesmo, nossa, meu filho foi preso hoje. É a sim, realidade da pessoa, não julga. sim. Acabei de sair da cadeia, matei XPTO, matei 5, 10. Você ouve aquilo no Fica mãozão ali. quieta, não Fica dá, tem quieto. coisa que você não vai falar. Aí É quando um vem processo, você só vai. quando vem o manso, quando vem aquele mais calmo, arrependido, e quer uma palavra, aí dá a palavra com cuidado, mas dê. Não tem E problema, acho que você a só gente também precisa fica pensar naquilo que preparado, você vai falar. né, Giovanna? Acho que estudando agora, acho que a gente também fica preparado, Fábio, Você para inclui entrar mais, no trabalho. É, você para a inclui gente. mais, É, porque muito foi o que eu mais. falei anteriormente, eu achei que eu fosse ficar chorando lá o tempo inteiro. Mas não fica, você vai Agora se não. fortalecendo. Vamos É, lá, não choro, gente. não. Então a gente falou, né, das causas anteriores, que se Deus é justo, essa causa é justa? Não poderia ser injusta. Entender que tudo está entrelaçado. Que esse processo de reabilitação ele acontece porque as leis foram transgredidas. De alguma maneira, lá atrás, você transgrediu as leis. E aí, esse processo de reparação, ele vai ter que vir. A pessoa vai ter que se reabilitar na vida, ser um ser humano melhor. Lembrar que existe uma reação perante às faltas. Tudo tem uma reação. Se eu hoje te ofendo, você vai falar, poxa, mas por que que ela está falando assim comigo? A pessoa se entristece. Aquele sentimento de tristeza é uma reação, mas ela também pode ter uma coisa muito mais negativa. Ela pode tirar uma arma. A gente não sabe o que que tem dentro das pessoas. E você pode transformar aquela sua atitude áspera, arrogante de ter brigado com uma pessoa num crime. Opa, peraí, só. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos. Ou seja, quando que isso acontece? Alguém sabe me dizer que as tribulações podem ser impostas para espíritos endurecidos? Quando que é imposto? Eu E acho quando é que uma se não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Sim, mas quando quando é que é uma imposto? reencarnação compulsória. Exatamente, sabe por quê, Edmilson, que é uma reencarnação compulsória? Porque ele não tem condições de escolher.
Ele está numa situação tão difícil que ele não tem condições de escolher nada. Então, os espíritos vão e impõem. Mas você vai ter que responder por aquilo que você faz. Não dá para você ficar ali a vida inteira só fazendo mal para as pessoas. E aí, são espíritos incapazes de fazer uma escolha consciente, que foi o que a gente falou. Mas são livremente aceitas por espíritos arrependidos. Ou seja, quando o espírito está arrependido, ele mesmo aceita, ele se entrega. O processo é sempre educativo, nunca punitivo. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, explica que o sofrimento não vem só de uma determinada falta. São, na maioria das vezes, escolhidas pelos espíritos para concluir a purificação e apressar o seu progresso. Então, se você tem um ente querido que, de repente, está passando por uma doença e você sabe agora que é para apressar o progresso dele, para que ele se liberte das faltas cometidas no passado, você não precisa falar para ele. Mas vamos lá. Se ele sabe, melhor. Você pode ajudar no amor, na paciência, na dor, na convalescência. Ninguém fica sozinho. A espiritualidade não abandona ninguém. Porque a oportunidade que eles nos dão de receber a ajuda é o crescimento deles também. E as escolhas? Depende do espírito estar ou não em um mundo melhor. Se você está no mundo melhor, aí você vai poder escolher, né? E nunca esquecer que estar aqui por conta de suas imperfeições. Ou seja, se você está aqui é por conta das suas imperfeições. Se você tivesse melhor, você estaria no mundo muito mais adiantado. E o esquecimento do passado. Edmilson, Fábio, se você soubesse que eu te matei em outra vida, você estaria aqui assistindo a minha aula? Não, É difícil, né? com certeza Talvez não. até estaria para planejar. É, Planejar a vingança, né, Fábio? Mas Na não, brincadeira. vingança. Então, o esquecimento do passado, ele é necessário para quê? Para evitar constrangimento de alguns casos e dificultar o livre-arbítrio. Gente, você concorda? Você passa perto de mim, nossa, a mulher me matou na vida passada. Como seria essa situação? Veja como Deus é misericordioso com a gente. E aí, ao retornar à vida espiritual, o espírito adquire a lembrança do passado, ou seja, lá do outro lado você vai lembrar, aos poucos, gradativamente, não é de uma vez só. Mas você vai lembrar, mas aqui não. Você vai entender por que você passou por aquela situação. Ao retornar à vida espiritual, eu acho que eu fui 2 vezes aqui. Na questão 392 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E ele responde: o homem nem pode nem deve saber de tudo. Deus, assim, o quer na sua sabedoria, sem que o véu lhe encobre certas coisas. O homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Gente, não tem como a pessoa lembrar do que ela fez. Se ela lembrar de tudo que ela fez, ainda tem gente que retorna aqui e tem uns flashes, né? Tem alguns casos aí. Mas se todo mundo lembrasse, a coisa seria terrível. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Ele não vai falar, eu sou um bandido. Eu não vou falar, eu sou uma bandida, eu matei o Edmilson. Eu sou eu mesma. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz. Eu sei que eu estou passando por umas aqui, mas eu vou resolver. Pode falar, Viviane. E sobre algumas crianças, né, que a gente sabe naquela idade mais tenra, né? Não sei se até uns 7 anos, algumas crianças que têm algumas lembranças. O Edson conta uma história de um menino que um dia a mãe foi bater nele. Foi isso.
E aí ele falou para ela, você não me bate. Você não me bate porque eu fui seu pai. Só que ela, na hora ela tomou um susto, foi numa palestra que ele deu. E aí ela pergunta, e ela faz uma série de perguntas para ele que ele não sabia. E aí ele cita a obra lá do livro que ele achou esse caso, mas é bem interessante. Algumas pessoas têm essa. Você vê que interessante? Sim, já tinha ouvido algumas Aí coisas ela falou sobre isso, assim: mas "Que depois é esquecem, isso?" não é? Sim, aí ela falou assim: você não me bate porque eu sou seu pai, eu já passei por isso, por isso, por isso, você era assim em outra vida. E aí o menino começou a falar. E aí foi uma coisa assim muito interessante, porque ele abriu assim, né? Ele falou coisas que ninguém sabia, o nome das pessoas. Pode acontecer um caso ou outro aí, né? Mas geralmente esses casos acontecem para alertar alguma coisa, né, para a gente. Nada vem em vão. E aí, gente, eu vou contar uma história para vocês do livro Ação e Reação. É bem bacana, mas vocês têm que prestar atenção para não se perder. Então vamos lá. Silas e André Luiz ouvem o relato de Léo. Eles estavam, nesse caso aqui, o Silas, ele trabalhava do outro lado, numa mansão. Nessa mansão, ele abrigava quem? Os criminosos, pessoas que cometeram vários crimes, coisas horríveis, enfim, mas ele tinha o arrependimento, então ali eles abrigavam essas pessoas, porque o Silas também em outras vidas cometeu muitas faltas graves. Mas aí vocês vão ler o livro depois, vocês vão entender. E aí eles chegam num hospício, num lugar lá, e o rapaz, no hospício não, no hospital, ali ele já estava no hospital. E o rapaz, ele está num estado gravíssimo. André Luiz, Hilário e Silas acompanham o caso, mas é o Silas quem conduz, porque ele é um mentor que vai direcionar isso tudo. E aí eles chegam perto do leito e o rapaz estava num estado muito grave de tuberculose com hemoptíase. Hemoptíase é sangue misturado com secreção, com catarro. Se alguém estiver comendo, vai vomitar, hein? Então é isso. E aí ele estava nesse estado grave e o André Luiz, ele fica muito tocado. E aí ele pergunta se o Léo sabia que ia deixar o corpo, se ele sabia que ele ia partir. Só que ele pergunta em espírito. Então não era um bate-papo ali de encarnado para encarnado. O Léo meio que já estava ali muito vulnerável, muito entregue, resignado, então ele consegue conversar com o André Luiz em espírito. E ele diz que sim. E aí ele conta a história dele, porque ele pergunta, mas por que isso tudo aconteceu com você? E ele fala que o irmão dele, ele sempre desde criança, sempre foi uma criança com muitos problemas de saúde, inclusive mental. E o irmão dele recebeu aí uma herança que era parte dele. Só que os pais morreram logo. E o irmão teria que fazer o quê com essa herança? Cuidar do irmão. E aí ele pegou e assinou por vontade própria. Léo consentiu, através de um documento, que o irmão cuidasse de tudo que era dele, da sua herança. Ele convence, né, o irmão a assinar essa documentação. E o irmão assina. Só que logo em seguida, o que acontece? Ele se rebela contra o irmão. Ele coloca o irmão no hospício, porque ele já pegou todo o dinheiro do irmão, né? Vocês estão entendendo, né? Porque depois vem a vida passada, é para a gente juntar tudo para entender ação e reação. E aí o irmão pegou e colocou o Léo no hospício. Colocou o Léo no hospício e ele ficou amargando o fel ali, né? A coisa foi terrível para ele.
Só que teve uma época que ele melhorou muito. E aí ele volta para a casa do irmão. E o irmão escorraça ele: não, eu não quero você aqui. E o Léo, ele vai procurar um trabalho, né? Porque ele precisava se manter. E o emprego que ele conseguiu, por caridade de uma pessoa que ainda o ajudou, foi de vigia noturno, num prédio, né? Então, ele ficava do lado de fora do prédio, vigiando o prédio. E ele adquire a tuberculose. Até aí, tudo bem? E aí, ele apresenta muita febre, ele começa a ficar muito doente, e ele cai sobre uma poça de sangue. E ele é levado, pessoas ajudaram ele, tudo, tadinho, e ele foi levado para o hospital. Agora vamos entender a outra parte. Essa é a vida atual. Ele está lá no hospital, vocês entenderam tudo bonitinho, né? Aí o Sim. que aconteceu? O André Luiz, muito curioso, e o Hilário questionam o Silas. Mas você tem conhecimento sobre isso? E o Silas, com muita educação, coisa que a gente não tem, que a gente adora saber da vida dos outros, né? Ele chega com muita educação e com muito respeito, e ele conta até a vida passada, para não comprometer toda a história lá atrás. Mas ele traz para a gente a história do Léo. Ele questiona e ele explica que ele recebia muitos na mansão dele. O Silas fala: olha, eu recebo muitos criminosos, viciados na minha mansão. E o Léo, em uma vida anterior, o que aconteceu? Na vida passada, era o Léo agora, hein? O Léo, ele recebe uma herança dos pais. E ele torra tudo em festas, em, em coisas, compras, em consumismo, enfim, ele gasta todo o dinheiro dos pais. E ele tinha um irmão. E esse irmão, ele tinha problemas mentais. E ele sentia vergonha desse irmão. Então, ele coloca o irmão encarcerado, né, naquela época, lá onde tinha até escravos ainda. Coloca o rapaz encarcerado. Mas aí o dinheiro dele acaba. O Léo gasta tanto, 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 que tudo acabou. E aí ele pensa no quê? No dinheiro do irmão. Só que o dinheiro do irmão estava em poder aí dos parentes, né? Se acontecer alguma coisa com o Léo, tem a parte dele aqui e tudo mais. E ele só poderia ter o dinheiro do irmão se o irmão morresse. Então, o que ele faz? Ele combina com os guardas que toda noite ele podia soltar o rapaz ali naquele remento do castelo. E o rapaz teve muitas crises de bronquite, mas ele resiste durante 2 anos, bravamente. O rapaz não morre. O rapaz não Não morre. para reto. Oi? Então, aí o rapaz, ele não morre. Ele não morre. E ele vai resistindo, vai resistindo, vai resistindo. Até que um dia ele teve um plano. Ele falou: eu tenho alguns escravos aqui que eles são danados de ruim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar a alforria desses escravos, liberto esses escravos, tá? Ele liberta lá os escravos e vai até onde o Léo dormia, e, enfim, um punhal no peito do Léo e o Léo morre. Ele chega para os escravos e fala: ó, eu vou dar alforria para vocês. E deu. Os escravos foram embora. Todo mundo pensou que era quem que tinha matado o Léo. Os escravos que ele tinha dado alforria. Então a culpa não cai sobre ele.
e ele recebe toda a herança do irmão. E para ajudar, ele ainda tinha uma esposa em uma outra vida, o Léo, que era uma pessoa muito superficial, que gastava muito também. E aí juntou tudo. Então ele fez isso porque ele já tinha dívidas. Ele não conseguia mais honrar os compromissos dele. Então ele mata o irmão. Até aí tudo bem? Dá para entender? Sim. E o Léo chega lá na mansão da mansão do Silas, né? Com a consciência de que jeito? Aonde estão gravadas as leis divinas? Então, ele começa a se cobrar. Ele começa a se cobrar daquilo que ele tinha feito com o irmão. O irmão já tinha perdoado ele, mas o problema era ele que não se perdoava de tudo que ele fez de ruim. Então, ele pede para vir e passar. Detalhe, vocês perceberam aqui atrás como esse rapaz morreu? Eu vou voltar para vocês responderem a pergunta. Aqui, ó. Ele estava em estado grave de tuberculose. Ok? Sim. Como o irmão morreu em uma outra vida? Com o punhal no peito. Isso. Como ele morreu? Num estado de tuberculose. Uhum. Tinha algum terceiro envolvido nessa situação? Aqui na situação atual do Léo? Minha cabeça deu um nó. Sim. Tinha algum terceiro que envolveu o Léo em algum assassinato? Não. Ele ficou doente. Ele não trabalhava como vigia ali. Sim. Ele não adquiriu Sim. a tuberculose. Pela friagem, enfim. Até aí tudo bem? Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês entenderam. Aqui. Agora eu faço a pergunta para você, para vocês, para todos. Como entender que o Léo quitou esse débito através da lei de causa e efeito e não ação e reação? Vocês lembram o que é ação e reação? É mais ou menos o olho por olho e dente por dente. Uhum. E a lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito é quando você quita o seu débito sem envolver quem? Um outro Outros. terceiro. Vocês entenderam a diferença aqui que eu fiz em relação à pergunta? Tá, uma dúvida. E sim, sim e não. Então vamos lá. Vamos lá. Para mim, não é só o que o meu entendimento não é só porque não envolveu terceiros, é porque não houve, Não entre houve um aspas, uma assassinato, vingança. não houve uma Isso. vingança. Porque, O olho por Tivesse olho, dente por tido, dente, né? se tivesse, por independentemente exemplo, de envolver terceiro. eu cravo, o Léo já está morrendo, eu vou cravar uma faca no peito dele, porque eu quero também receber o dinheiro dele. Ele deixa uma cartinha aqui para mim e eu vou receber. Quem responde? Sim. Entendeu? Então, agora vamos entender o que o mentor coloca no livro, que também é muito bonito. Ele vai resgatar aquilo que ele plantou. Ele vai Exatamente. colher Sem aquilo que ele envolver plantou, outros. Do sem envolver jeito que outros. ele pediu, do jeito que ele pediu. E aquilo que você falou ali atrás, né? Por exemplo, pessoas que nascem, nem sempre, né? Como o Fábio falou, nem sempre tudo, a pessoa que nasce, por exemplo, sem um membro ou com uma tuberculose, enfim,
foi algum resgate, mas nesse caso, sim. Olha, geralmente, Fábio, a pessoa sempre está resgatando alguma coisa. Geralmente, ela está sempre resgatando alguma coisa. Mas vamos lá. Quando nossas dores não geram novas dores, e a nossa aflição não cria outras aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Vocês entenderam? Então, essa dor nos gerou uma outra dor. Isso está no livro, tá, gente? Isso está no livro Ação e Reação. Vocês vão ler, acho que o ano que vem vocês vão ler. Então, prestem atenção. Quando nossas dores nos geram novas dores e a nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Então, o Léo, Perfeito. ele quita a dívida dele, resignado e com louvor. Ficou claro para vocês? Bonito, né? Léo adormeceu e aguardavam a presença dos espíritos com legitimidade para fazer o desligamento. Ou seja, ele ia partir. Então, as histórias do livro do Chico vêm trazer tudo que está no Kardec. Por isso que quando a gente lê o livro, a gente fala, poxa, mas aí essa dívida resgatada? Ficou claro? E aí vamos lá. Sim. Um breve entendimento de tudo o que aconteceu pela culpa, a ganância. Às vezes a gente pode ter o esquecimento das faltas. A gente tem. Na maioria das vezes eu não lembro quem eu matei lá atrás, graças a Deus. Mas vamos lá, a gente sabe que a gente está fazendo coisa errada. Você vai matar uma pessoa? O que isso vai te trazer? E entender que envolveu outras pessoas em um crime. Todo mundo que está envolvido vai responder. E se você cria outras vítimas, você também responde. E é isso, gente. Eu trouxe aqui um lembrete para vocês das leis divinas, onde está gravadas as nossas leis, que é na questão 621 do Livro dos Espíritos, que é na nossa consciência, que quando fazemos algo que transgredimos a lei, há um choque na nossa consciência. Quando você transgride essa lei, você tem um choque na sua consciência. Por isso, você vê a necessidade de reparar, porque você já tinha conhecimento moral para não fazer isso. Vejam bem, o Léo, ele não tinha recebido a herança igual ao do irmão? Se ele tivesse a consciência de usar aquele dinheiro com sabedoria, ele precisava ter praticado esse crime? Os pais não pediram para que ele cuidasse do irmão? Então, tudo isso deu um choque na consciência dele. E aí ele vem com essa necessidade de reparar. Entenderam por que somos nós que pedimos para ver? Então é isso, gente. Ué, aqui, puxa vida, eu acho que o último aqui que tinha um Jesus tão bonito, peraí, eu cortou um pedacinho. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, recebe o Pai Celestial na simpatia e na cooperação do próximo. O alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se sublimes renovações. Tá bem? E é isso. Perguntas? A história do Léo é bonita, mas vocês vão ler o ano que vem. Eu dei um spoiler, mas eu precisava falar.
Até Então, lá a gente a já gente esqueceu tá. com tanta coisa. E aí a gente vai vendo também esse momento difícil, né? Esse livro ele tem um capítulo muito interessante que a gente vai tentar trazer para vocês nas próximas aulas, que é o resgate coletivo, que é o que a gente está vendo Uhum. no Rio Grande do Sul também, Sim. tá Eu bem? ia falar Para isso, vocês você viu minha mente. entenderem. Eu ia falar isso, tem muito a ver, né? A gente está participando bem, que minha Muito. esposa é de lá, né? Então tem grupos, a gente como o espiritismo acalanta um pouquinho, né? Porque te faz começar a ver sentido em algumas coisas, não faz a gente, óbvio, você não vai cruzar os braços por causa disso, porque envolve Nunca, todo mundo, né? É, nunca. A gente talvez seja até sabe um que o erro aprendizado para existe. nós. A Perfeito, gente é. sabe que existe um erro. A gente É. sabe que existe um erro, que existe um povo ali que precisa passar por aquilo, por aquela coletividade, né? Se a gente for lá no YouTube, se vocês verem, eu acho que vocês vão lembrar disso. Gente, eu não estou julgando, pelo amor de Deus. Mas há 6 anos atrás, eles fizeram uma votação no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina para serem um estado independente. E toda essa calamidade faz eles entenderem também um pouquinho de quanto nós precisamos uns dos outros. O que está acontecendo no nosso país é algo que eles nunca vão esquecer, porque eles receberam e estão recebendo muita ajuda. E isso é muito bonito. É bom Eu para a vejo, gente, né? É bom para sim, a eu acho gente. que nos aproxima mais de Deus, Giovanni. Eu acho que é mais que isso. Sabe por quê? Porque desde que o mundo é mundo, tem isso, né? Eu brinco isso, minha esposa é gaúcha, eu sempre brinquei, vocês querem separar, né? Eu tiro sarro, separar, não sobrevive em São Paulo, tem as tirações de sarro, né? A gente brinca. Mas se você traz para um contexto, concordo. Tudo é aprendizado, lógico, mas para mim, o mais forte é a aproximação de Deus. E aí, todas as religiões falam isso, a gente aprende na dor. Não tem como. Aprende. Nesse caso, todas essas famílias que estão passando por esse momento de dificuldade, algumas que ainda estão com o coração mais endurecidos, que muitas vezes não aceitam tantas coisas, um bocado de coisa, gente. Para pensar. Nesse momento que eles estão recebendo ali uma sacolinha de roupa, que estão recebendo ajuda, que estão recebendo móveis, que estão recebendo colchão, ajuda do mundo inteiro, eles estão aparecendo na televisão, está todo mundo envolvido, ajudando, está todo mundo querendo dar tudo que tem. Então, gente, isso é muito emocionante. Eles É. nunca vão esquecer da ajuda dos irmãos deles. Mas sabe o que eu acho que não vai esquecer também? Ó, o grupo que nós estamos são 255 pessoas. É mais forte, talvez, não, mais forte não, né? Porque quem tá só acho que só quem está sofrendo, mas é tão forte para quem está ajudando, para quem está sendo ajudado, porque no grupo que tá é preto, branco, gordo, magro, rico, pobre, direita, esquerda, Todo mundo está tudo junto. Todo mundo esqueceu tudo, colocou o orgulho e o ego dentro da sacola, né? E vivendo, a gente tem dois amigos completamente antagônicos, muito louco, e um falando com o outro e nem aí o que eles pensavam, o que eles faziam, né? politicamente, ninguém está pensando mais. Nossa, não, não Gente, só é esquece, tudo ninguém mais está politicamente, falando de Lula, de o que tem Bolsonaro. dinheiro, o que E é não por tem isso que eu falo dinheiro. para vocês, Exato. É, não entrem em questão política. sim. Porque se Mas você até de começa a grana, viu, brigar, Giovana? Porque assim, tem pessoal com muita grana ajudando, pessoal zero grana ajudando ajudando, tanto quanto ou até mais. Então, serve para quebrar paradigmas. Porque nós sim, somos preconceituosos, adoramos paradigmas, né? Ah, porque o rico, porque o pobre, porque. Ah, no final humano, é o que você falou, né? Quando acabar isso aqui, todo mundo igual, né? com Principalmente aqui nesse certeza. mundo. E eu acho que puta, baita lição, né? E o Espiritismo, para mim, esse estudo veio a calhar para lição, para mim mesmo, como aprendizado, Vocês né? vão entender como é feito o resgate coletivo. É uma morte como outra qualquer. Então, a gente não vai ter aquele resgate coletivo, assim, por exemplo, morreu 10 ali. Os 10 vão sair ao mesmo tempo? Não.
vai depender do apego material que a pessoa tem. Então, tudo, o nosso momento da morte, só depende de nós mesmos. Sim. O show Às ontem vezes a pessoa foi tem muito a tanto ver com isso. dinheiro, gente, mas não é apegada com nada. Sim, Eu conheço tanta gente que tem dinheiro. Ai, o que que aquela pessoa está precisando? Você sabe, Giovana? Ô, fulano, o que que você sabe que o outro está precisando? E a pessoa vai dando, vai abrindo mão, assim, você fala, gente, mas que coração não é apegado. sim. Tem gente que vai mudar de casa e ela coloca tudo no grupo do desapego para vender. Outro dia eu vi uma vez eu vi uma chinela havaiana num grupo de desapego. Eu falei, gente, mas o que que é isso? Será que a pessoa não se toca? Essa chinela tá velha, doa isso daqui. E eu falei para a pessoa, mas a pessoa ficou tão brava comigo, ela falou, é meu, eu faço. Eu falei, eu sei que é teu, criatura, mas, gente, quanto que custa uma havaiana? Aí depois ela escreveu assim no grupo, ela tirou o preço e escreveu assim, doação. Eu falei assim, bom, até que enfim ela entendeu. Porque tem gente que não abre mão de nada, a gente isso é muito apego. Então, o nosso desencarne só vai depender do jeito que a gente é, não adianta. Tem coisa que você olha e fala, será que essa criatura não está percebendo? Não está, não está. Sim, e não adianta a gente falar e tentar explicar, porque tá diferente, é diferente. Eu choraria se eu visse uma chinela dessa lá. Eu falo, gente, Gente, meus olha, eu vou falar amores, pelo uma amor. coisa. E ó, lá no pessoal lá do centro, o pessoal sabe, aqui no Gembe, você deve saber disso também, Giovana, que Sim. muitas pessoas entregam doações em estado assim, não sei nem dizer, gente. Então, quando eu Roupa, pego doação aqui no condomínio, nada, sim, sim, eu só já um pé de peguei aqui. sapato. Não é brincadeira, gente. Não, eu já peguei aqui, eu fiz uma campanha de rua na favela de Osasco, que era o Street Store. Então, uma pessoa chegava, escolhia umas 4 ou 5 peças, o que a gente limitou de 10 peças, porque tinha muita doação. Mas a gente fez uma triagem. Gente, eu peguei tanta coisa que eu chorei de rir. Eu falei, mas por que a pessoa só dá um chinelo, um pé só? É saci? Eu falei, não é Sim, dou um pé possível, só. Dou um é pé só. possível. Doa roupa Roupa suja, rasgada, rasgada no rasgada bumbum. Eu toda. falei, que é isso? É um feitiço? Aí você olha e fala assim, gente, não dá para acreditar. Mas Porque então, não dá nem para você passar para frente, gente. Porque e lá no aqui no Gembe, né, tem um pessoal que trabalha lá na equipe das roupas e faz toda a triagem, né? E eles sim, estavam. Você faz, Adri? Não dá para te ouvir, você está mas com o áudio fechado, pode falar, amor. não dá para ouvir. Ela não abriu. Um ponto que eu achei interessante, assim como aprendizado agora, é Sim. quando doar sapato, amarrar o par. Porque eu acho que Ah, isso é nessa legal. muita gente acaba perdendo, né? Eu mesmo, eu sempre doei sapato, inclusive recentemente levei lá no Gembe, tudo solto. E aí, antes de levar, eu fui organizar no carro e tinha uma sandália só um pé. Eu falei, não, não é possível. Aí comecei a revirar um pé tinha entrado no cantinho. Então agora aprendizado também, eles estão ensinando, né, como fazer Sim, doação. Então sempre que aprender. coloca amarra, enfim, isso aí eu achei interessante também. É porque a pessoa Vocês não não doa um sabem pé como é só, difícil. gente. Eu peguei uma chinela aqui quando foi nesse street store, estava novinha. Eu falei, mas não é possível, eu tenho que achar esse pé. Essa chinela é bonita, né? De repente serve para alguém. E eu peguei lá, com certeza ia servir, né? E eu procurei, eu não achei o pé da chinela. Mas se a pessoa amarra, coloca um enforca-gato, qualquer coisa ali, ou então amarra Sim, até um levante, um já era. elástico. E eu não consigo, quando eu levo para o Gembe, fazer a triagem do que vai. Porque eu sei que elas fazem lá. Mas o que não serve, joga fora. Paciência. A gente joga muita coisa fora, vocês não têm noção. Eu Uhum. imagino sim, Adriana. Amanhã a gente tá lá, amanhã eu tô lá, né, de tarde, porque eu não trabalho dentro do bazar, eu trabalho na triagem. Gente, esses dias chegou Uhum. umas sacolas
fedendo a urina, vocês não têm Ah, noção. aí eu também Muitas, peguei muita, aqui. muita. Eu peguei já roupa com cocô. Eu peguei e Nossa. falei, eu não vou lavar isso. Eu não vou lavar isso, eu me recuso. E pior que a roupa Gente, estava não dá tão para boa, acreditar. e o pior é que a roupa estava tão boa, que eu joguei lisoforme dentro da minha máquina e lavei. Eu falei, mas tá novinha, eu fiquei com dó de jogar fora e lavei com lisoforme. Eu falei, ah, poxa, Nossa, que é isso? eu jogo fora. Sabe o que aconteceu com a gente o ano passado? A gente recebeu uma sanduicheira na caixa, mas ela estava tava novinha. Por fora também, bem novinha. Aí a que trabalha lá, fixa, né? Ela não abriu a sanduicheira. Ela ficou tão encantada com a caixa e a sanduicheira também por fora toda limpinha que ela não abriu. O que ela fez? Ela fez. Eles fazem umas sacolas, né, para vender, né? Uns sacos. E ela comprou uma. E justamente ela pegou a sanduicheira. Quando ela abriu dentro, vocês não têm noção que tinha dentro. Sujeira, tudo um pão embolorado. E ela ficou tão assim que ela falou assim: nunca mais eu vou na aparência por fora, eu tenho que olhar por dentro. Então, Ainda mas tem gente bem que que dá e foi acha que ela está que fazendo um pegou. favor, É, não é? Então, é, gente, vamos lá. Mas é isso aí. Tem gente, essas coisas é até engraçado, né? A gente até ri, é. porque eu não consigo imaginar eu pegando um negócio aqui de casa desse jeito. Eu dou a roupa limpa e passada. Tem uma camisa do meu filho aqui que não serve mais de jeito nenhum. Foi a camisa até que a gente foi no aniversário da Iris. Eu comprei uma camisa para ele o ano passado e eu falei, ó, é a última vez que você vai usar porque não serve. Mas enquanto eu não passar a camisa, eu não vou levar. E toda vez ela fica por último. Eu falo, eu não vou passar essa camisa, ele não vai usar. A hora que eu pegar ela e passar, eu levo. Eu não tenho coragem. Vamos lá, gente? Quem vai fazer a prece final e as vibrações? Eu vou escolher quem está quietinho aqui fechado. Espera aí que eu vou pegar aqui a Débora e o Léo. Vamos lá, Léo. Giovana, eu estou dentro do carro, Eu chegando em lembro, São você Paulo. falou para mim. Você falou para mim. Então vamos trocar aqui. Vamos lá, deixa eu ver quem aqui. A Márcia faz a prece final e o Léo faz as vibrações. Vibra de novo lá para o sul, Léo. Então vamos lá, pessoal. Vamos fechando os. Vamos agora vamos pedindo agora para que todos nós sejamos envolvidos pelas luzes do plano superior, pelas luzes do nosso Deus, nosso eterno protetor, protetor desse planeta, protetor de cada um desses irmãos que aqui hoje estivemos reunidos, aprendendo, somando conhecimento, somando união e somando amor. Que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul mais uma vez recebam todo o amor e toda a proteção que necessitam, que recebam das mãos do nosso Cristo toda a ajuda necessária, que os voluntários continuem também recebendo toda a proteção que necessitam para o trabalho continuar em frente. E que todas as pessoas que lá estão tenham sua misericórdia e tenham sua vida protegida e que os espíritos que lá desencarnarem sejam encaminhados conforme a vontade do nosso Cristo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos à prece final? Vamos levar os nossos pensamentos, né? Agradecer por essa noite, por esse encontro, que toque no coração de cada um tudo que nós escutamos, tudo que nós compartilhamos, que tenhamos uma semana abençoada, que o nosso Deus olhe pelas pessoas que estão necessitadas nesse momento, pelos enfermos, pelos doentes da nossa família, nossos amigos, que nós tenhamos discernimento para falar uma palavra de apoio, carinho, tudo que nós escutamos hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Pessoal, boa noite. Eu mando a aula para vocês.
E tento colocar o questionário até sábado já lá no grupo, tá bem? Perfeito. Obrigada. Semana que vem a Samanta vai estar aí de volta já, aí a filha dela já vai estar melhor. É isso aí, tá bem? Tá ótimo. Boa noite Tá a todos. ótimo. Boa Boa noite para semana. vocês. Boa noite. Fiquem com Boa Deus. Tchau. noite. Tchau. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau. Boa Tchau. noite a Boa noite. todos. Boa noite. Gratidão. Boa noite, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Cadê a Letícia aqui? Deixa eu desativar. Ah, meu Deus.